Devocional de oração Bom Dia. Tenha sempre em sua mente e em seu coração. Você tem valor. Hoje, dia 29 de dezembro de 2025. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso Devocional de Oração. Aqui é Ana Cristina Fonseca. Desejo cumprimentar todos os nossos queridos irmãos, irmãs e preciosos amigos. Você é uma joia rara aos olhos do nosso Senhor. Iremos ter o nosso devocional de oração com a leitura do livro de Jeremias. Cada dia estaremos lendo um capítulo ou parte do mesmo. Esses momentos serão de uma preciosidade grandiosa para a nossa meditação e comunhão para com o nosso Deus. Caso você tenha algum pedido de oração, nos envie uma mensagem que estaremos orando por você e por sua família. Hoje estaremos lendo Jeremias, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 15 e Jeremias, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 18. Que Deus nos abençoe. Jeremias, capítulo 19. Assim diz o Senhor: vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo algum dos anciões do povo e dos anciões dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dize: ouvi as palavras do Senhor, ó rei de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retine-lhe-ão os ouvidos, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocente, e edificaram os altos de Baal, para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança, porque dissiparei o conselho de Israel e de Jerusalém neste lugar. Os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que procuraram tirar-lhes a vida, e darei o seu cadáver por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Porei essa cidade por espanto e objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Falo-eis comer as carnes de seus filhos e as carnes de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo. No cerco e na angústia em que os apertaram os seus inimigos e os que buscam tirar-lhes a vida. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarei em Tofete, porque não haverá outro lugar para se enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, e farei desta cidade um Tofete. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como o lugar de Tofete. Também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus e ofereceram libações a outros deuses. Voltando, pois, Jeremias de Tofete, lugar para onde o enviará o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Jeremias, capítulo 20.
Passur, filho de sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: o Senhor já não te chama Passur, e sim terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: eis que te farei ser terror para si mesmo e para todos os seus inimigos. Estes cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará presos à Babilônia, e feri-lo-ás à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, irás à Babilônia, onde morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizastes falsamente. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte fostes do que eu prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor me tornou um opróbrio e ludibrio todo dia. Quando eu pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrados os meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque eu vi a murmurações de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos, todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece dizem: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados. E porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. Maldito o homem que me deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele o clamor pela manhã, e ao meio-dia, alarido, porque não me matou Deus no ventre materno, porque minha mãe não me foi minha sepultura, ou não permaneceu grávida perpetuamente, porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumaram de vergonha os meus dias. Amanhã daremos continuidade na leitura do livro de Jeremias. Oremos. Ó Senhor Deus de Israel, Deus glorioso e bondoso, Pai das doces consolações do Espírito Santo, rogamos ao Senhor nesse dia por nossas vidas, pelos nossos lares, nossos cônjuges, que o Senhor continue a nos guardar, a nos livrar do mal, a sustentar a nossa fé, a nossa esperança. Não nos deixe, Pai Santo, desanimar e nem sair da Tua presença. Trabalhe, Pai Santo, em nossas vidas. Molde, Pai Santo, os nossos corações. Que as nossas vidas possam ser vasos de honra em Tua presença.
e que nós possamos, Santo Deus, ser pessoas que professem o Senhor como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Rogamos, Paizinho, pela vida dos nossos pastores, que o Senhor continue a visitar os nossos pastores em toda a face da terra. Apresentamos a vida do pastor Nino, do pastor Benê, do pastor Rafael, do pastor Cleverson, pastor Joel de Lima, pastor Daniel, pastor Anderson Bavoso, pastor Mário Alberto, pastor Geandre, pastor Leandro, pastor Felipe, pastor Tiago Marcondes, pastor Tarsis, pastor Osmar Teles, pastor Jorge Neres, pastor Josué Carvalho, pastora Fabiane Carvalho, pastor Nino, cura, Pai Santo, a saúde mental do teu servo. Visita o pastor Carlos, o pastor André, o pastor Lucas, o pastor Alanderson, o pastor Daniel, o pastor Carlos, pastor Jaidson, pastor Everson, o pastor Mateus, o pastor Pedro e a sua esposa Rosa. Tenha misericórdia, Pai Santo, dos nossos missionários, que a cada um o Senhor visite, o Senhor guarde e o Senhor cure. Tenha misericórdia de cada um que tem participado desse devocional. Derrame, Senhor, da provisão e do teu amor. Aceita, Santo Deus, a nossa oração no teu trono de graça. Tudo isso, Santíssimo, nós te pedimos e nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Tenham todos um excelente dia. Que o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. É com grande alegria que vemos a sua dedicação em participar do nosso devocional de oração. Cada encontro, cada oração compartilhada e cada leitura da Palavra de Deus é um passo valioso na nossa jornada com Cristo. Não desanime, continue firme. O alimento que sua alma recebe aqui é vital para juntos enfrentarmos os desafios do dia a dia. Sua participação é uma bênção. Quando você ora conosco e se aprofunda na Palavra de Deus, não está apenas fortalecendo a si mesmo, mas também encorajando a fé de todos aqueles que conosco têm caminhado. Queremos convidá-lo a ir além. Deixe seu like. É uma forma simples e rápida de dizer: essa mensagem me tocou, e de nos motivar a cada dia a continuarmos firmes. Acione o sininho. Garanta que você não vai perder nenhuma oração, nenhum momento do devocional. Esteja sempre conectado com a voz de Deus para com a sua vida. Compartilhe, seja um canal de bênção. Compartilhe este devocional com amigos, familiares e em seus grupos. Você não sabe quem pode estar precisando ouvir a mensagem de esperança e salvação em Jesus Cristo. Compartilhe ainda hoje. Que a sua oração seja um clamor por mais entendimento da salvação em Cristo Jesus e por uma vida que glorifique o nosso Salvador. Leia, medite, ore e viva a Palavra de Deus, pois ela é um mapa para a salvação em Cristo Jesus. Avante com fé e perseverança. O Senhor Jesus Cristo está sempre conosco.